Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus, onde hoje nós teremos a satisfação de ouvir a nossa irmã Girane com a palestra Dai a César o que é de César. Antes, porém, como de praxe, vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos. Por isso, convidamos a todos a fechar os olhos nesse momento e mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Permita-nos, Senhor Divino, que possamos todos estar conscientes de que aqui estamos em teu nome, com o propósito de nos unir cada vez mais e aprender, se possível, um pouco mais a respeito da tua sublime doutrina de luz e de vida eterna. Ajuda-nos, amado Mestre. Permite que os teus mensageiros de amor possam, nesse momento, nos orientar, nos assistir e nos ajudar. E a irmã que vai usar da palavra possa ser inspirada, assistida e orientada pelos teus mensageiros de amor, para que dela possamos receber as sublimes palavras de amor que refletem na tua sublime doutrina. E assim, Mestre amado, mais uma vez, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, feita a prece, passamos a palavra à nossa irmã Girlane. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez, de forma online. Porém, me sinto como se estivesse presencialmente nessa casa tão querida, que é o Caminhando para Jesus, que me acolheu há mais de 20 anos, na verdade, e me apresentou a doutrina, né? Então, de fato, eu tenho um carinho enorme pelo Caminhando. Hoje eu faço parte da Federação Espírita Pernambucana, mas me sinto também parte dessa casa, que eu tenho sempre o prazer, né, a felicidade de estar trazendo um pouquinho da doutrina espírita. E interessante, só um pequeno comentário antes de a gente iniciar, qualquer coisa, me avisem aí sobre a conexão, tá? Porque hoje realmente está um pouco instável a nossa internet, então isso pode dificultar um pouco o entendimento, mas podem me dando feedback sempre que possível. Obrigada, viu, Douglas? Tem algumas pessoas conhecidas, que eu estou vendo aqui, a Carla, Calixto. Então, muito obrigada, né, pela presença, Silvio, Rogério, Luiz, Fernanda, a todos que estão presentes. E eu estava me lembrando que hoje está acontecendo a Mostra Espírita, né, na Federação. E provavelmente, se a gente não tivesse em pandemia, eu estaria lá, presencialmente, participando, e provavelmente eu sairia de lá direto para o Caminhando, para fazer a palestra presencialmente. Não vou mentir que me deu saudade, né, desse percurso, dessas atividades. E a gente está fazendo tudo em casa, porém online. E, de fato, é confortável, né? Não sei vocês, mas a gente fica à vontade, né? Principalmente que quem não precisa abrir a tela, mas pode ficar mais confortável no ambiente doméstico. Tem as suas limitações, que às vezes a internet não contribui, né, Rogério? Né, Silvio? Porém, a gente vai lidando. Então, está sendo desafiador, acredito que para todos aqui, né? De que a gente tem participado de muitas lives, de muitas reuniões, palestras online, porém, isso está sendo um aprendizado muito grande, né? Eu acredito que a gente está mudando muito. Eu vou até dar uma dica para o Luiz, depois eu escrever um artigo sobre isso, viu, Luiz? Sobre esse novo normal, né? Porque, de fato, esse formato, acredito que não vai sair mais. Né? A gente pode ser que volte de forma presencial, ou não pode não, a gente vai voltar. Mas esse formato aqui, acho que vai permanecer
por um bom tempo, até chegar uma nova ferramenta, né? Alguma coisa mais evoluída, né? Acredito eu. Então, a gente vai permanecer aqui. Então, vou compartilhar aqui o material que foi preparado para a gente desenvolver esse tema, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. E é muito conhecido, e é bom para a gente refletir, que está lá no capítulo, quem quiser acompanhar, no capítulo 11, itens 5, 6 e 7. Então, pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai conseguir. Ele não é muito grande, mas de uma forma bem didática. Eu trouxe os trechos, né? Porém, vocês vão poder acompanhar de uma forma que a gente entenda, né? E até porque isso aqui é um momento de estudo, né? Então, eu não queria trazer somente as pesquisas que eu fiz, e sim trazer o conteúdo mesmo, né? Desse trecho, desses itens, na verdade, né? Para que a gente compreenda melhor. Então, esse trecho, ele diz assim: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então, a gente percebe que os fariseus queriam meio que pregar uma pegadinha em Jesus, né? Dizendo assim, de uma forma bem tranquila, assim, no contexto de hoje, né? De que, de fato, eles queriam testar Jesus, né? Eles queriam ver, de fato, o que Jesus diria, né? Se ele tinha a questão da espiritualidade, né? A conexão divina, né? Tão grande, né? Ensinas o caminho de Deus pela verdade, né? Então, é isso que eles trazem para Jesus. E o que é que Jesus, né? Percebendo ali a intenção dos fariseus, né? Testando ele, assim como tanto que Jesus foi testado e o tanto que nós somos testados, né? Acredito que todos nós somos diariamente testados na nossa fé. Então, isso também, imaginemos que Jesus também passou muito por isso. Então, Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, né? Respondeu: hipócritas, por que me tentais? Então, veja que, de fato, Jesus percebeu de imediato a intenção, ou seja, a má intenção dos fariseus, e dali, então, de uma forma bem tranquila, né? Obviamente, bem verdadeira, sinaliza para eles: hipócritas, por que me tentais? Por que me perguntar isso? Por que está me testando diante dessa pergunta? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, que é o termo que se utiliza, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? Por isso que tem aquela imagem logo no início, né? Que Jesus está apresentando a moeda. E aí, de César, responderam eles. Então, Jesus, com muita tranquilidade, traz ali para a gente. Isso serve de lição para a gente. Porque a gente reclama demais, né? Trazendo para a situação atual, a gente reclama muito dos nossos governantes. A gente questiona muito o que vem acontecendo com o nosso país, né? Eu vou trazer um pouco para a situação atual, só para a gente refletir que até esse ensinamento de Jesus é importantíssimo para os dias atuais. Esse ensinamento, ele não tem época, não é verdade? Então,
A gente percebe bem aí que Jesus deixa claro de quem é, de quem são esta imagem, esta inscrição, e os fariseus respondem de César. Então, observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-os falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está lá em Mateus, né? Capítulo 22, dos versículos 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, do versículo 13 a 17. Então, antes de entrar na reflexão, que Kardec, através dos espíritos, das respostas que os espíritos trouxeram, a reflexão dessa passagem, mas a gente já aproveita para refletir nos dias atuais. A gente, de fato, reclama muito, a gente sabe que tem muita coisa inadequada, vamos dizer assim, equivocada, mas sabemos que, de fato, há necessidade, né? A gente vive num momento que a gente, de fato, paga muitos tributos, muitos impostos, né? Tudo hoje em dia tem, né? Se a gente refletir bastante assim. Então, essa percepção de Jesus, né? Ou seja, gente, não é para doar ou não pagar tributo porque eu sou de Deus, eu estou conectado com Deus. Não, então veja que a partir daí dessa reflexão, Jesus deixa claro: dá a César o que é de César. O que tem que ser feito, a gente vai seguir as regrinhas necessárias. Porque o que acontece é que muitos irmãos entram numa questão de que nem muito materialista e nem também muito espiritual. Tem que haver o equilíbrio, né? O caminho do meio, como Buda bem traz. Então, é que a gente sempre tem o equilíbrio, né? O que tem que ser pago, a gente vai pagar. Obviamente que a gente se estressa um pouco, principalmente quando é final de ano, início de ano, principalmente, a gente se preocupa muito com essa questão. Porém, a gente sabe que faz parte de todo o processo, né? Se a gente nasceu no país que nós estamos, na família que estamos, no bairro que estamos, é porque há uma necessidade. Nós sabemos bem que nada é por acaso, a gente não cai de paraquedas em canto nenhum, por acaso, né? A gente, de fato, vai para os locais onde a gente, de fato, precisa estar. E isso é muito claro, né? A própria codificação já nos esclarece diante disso. E aí eu trago a reflexão, mas por que precisamos pagar impostos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente se questiona, né? Por que pagar tantos impostos se os políticos, né? Vamos trazer aqui de uma forma bem leve, só para refletir. Porque os políticos, né, desviam muito, né? Não pagam, não fazem o que tem que ser feito, a saúde não funciona, a educação não funciona, enfim. E aí a gente percebe que por que precisamos pagar os impostos? E aí vem a reflexão dos espíritos, né? Quando Kardec codifica e diz assim no item 6: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Então, existia ali uma motivação, de fato, para que os fariseus fizessem esse questionamento a Jesus. Mas, trazendo para os momentos atuais, a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos misturam, né, as coisas de Deus com as coisas do homem, ou seja, não trazendo nesse contexto, mas que, de fato, Jesus deixa claro, não que a gente não possa, né, digamos assim, vivenciar a nossa religiosidade, né, nossa espiritualidade na nossa vida pessoal, muito pelo contrário, a gente até deve,
porque nós somos exemplos, né? E as pessoas aprendem, acompanham pelo exemplo. Então, nada contra, muito pelo contrário, e eu gosto de deixar claro isso, que há um bom tempo atrás, tá? Um bom tempo atrás mesmo, eu sentia um pouco de temor, né, de dizer que era espírita. Não sei vocês, mas a gente sempre, em algum momento, ou alguns ainda passam por isso. Eu tinha um certo temor, né, para as pessoas não confundirem, né? Como eu disse, eu já entrei na doutrina espírita faz 20 anos e eu tinha esse temor. Não vou dizer. Quantas vezes eu meio que, porque antes eu era católica, eu dizia que era católica para não pegar, né, digamos assim, não pegar mal, porque existia, ainda existe um preconceito, mas é muito mais da forma que a gente se comporta, né? Então eu só queria trazer isso no contexto, porque que a gente não tem que ter receio, né, de falar, porque o nosso comportamento fala muito pela gente. Então, nas redes sociais, no trabalho, só para vocês terem uma ideia, né? A empresa que eu trabalho atualmente, todos sabem que eu sou espírita. E lá na entrevista, no início que eu entrei na empresa, meu gestor lá de São Paulo, quando fez a entrevista comigo, ele perguntou qual era a minha religião. Ele é católico, tá? Aquele católico não muito praticante, mas ele perguntou qual era a minha religião. E eu falei que era espírita com muita convicção, né? Ou seja, eu trouxe ali por quê? Pelo exemplo. Eu percebi, assim, um olhar diferente dele, mas ele depois levou de boa, né? E aí entendeu. Mas só para vocês entenderem o quanto é importante a gente se posicionar e o quanto o exemplo, ele rege, né? Tudo que a gente faz. Então, quando a gente segue digamos assim, segue as regras, se posiciona bem diante da sociedade, dá a César o que é de César, né? Cumpre com o que tem que ser feito, isso é um comportamento adequado, né? Eu até estava assistindo uma palestra de Anete Guimarães com Divaldo, eu acho que passou ontem, né? Na Mansão do Caminho, e ela falou que uma coisa interessante que me chamou a atenção, ela falou que ser disciplinado é libertador. Muitas pessoas até trocam isso. Acha que ser indisciplinado, não cumprir regras é liberdade. E a gente sabe que é muito... E eu concordei com essa fala dela exatamente porque eu também sinto isso. É muito, muito mais válido, muito mais assim, digamos assim, tranquilo, é libertador de fato, quando a gente dorme com a consciência tranquila. Quer maior tranquilidade do que a gente tá com tudo em dias? Não há, gente. Não é verdade? Por mais que nós sejamos, estamos aqui um sábado à noite, né, numa palestra espírita online, cumprindo essa conexão com Deus, cumprindo de forma, obviamente, muito amorosa, voluntária, porque ninguém está obrigado, não é verdade? Porém, a gente está conectado com Deus. Mas se nossas contas, né, nossa internet, viu, Rogério, não estou devendo a Oi, por isso que ela está estável, mas ela está paga, digamos assim. Ou seja, eu estou dando a César o que é de César. A gente está pagando os tributos, pagando tudo que tem que ser pago, para poder estar aqui neste momento, conectado, não é verdade? Então, se eu estivesse usando a internet do meu vizinho de forma inadequada, qual o exemplo que a gente daria? Primeiramente, como cidadão, como espírita, porque a gente cuida da questão ética, sim, e muito bem. Então, isso é muito claro. Essa proposta que Jesus nos traz, isso ele deixa extremamente transparente para que a gente dê a César o que é de César, ou seja, faça o que tem que ser feito, né? E não, eu tive, em alguns momentos, tem muitos seres humanos, infelizmente, que entram na mendicidade
mesmo sem precisar, porque ou tem problemas, né, questões emocionais, mas tem família. Eu vou trazer um exemplo verdadeiro, obviamente sem citar nomes, mas na empresa que eu atuava antes dessa que eu atuo hoje, eu tinha um morador de rua que sempre ficava na proximidade de onde eu estacionava meu carro, e aí o que acontecia? Esse morador, ele era diferenciado, era inteligente, né? Ele tinha, a gente tem que falar morador de rua, mas a gente fala em situação de rua, né? Então esse rapaz em situação de rua eu percebi que ele era diferente, ele tinha cultura, ele era inteligente. E aí depois de um bom tempo eu descobri que ele foi para a rua, ele tinha família, de vez em quando a mãe dele ia lá de carro conversar com ele para tentar trazer de volta ele, mas ele tinha entrado no mundo das drogas, mas era um rapaz que tinha família, né, inteligente, mas devido a que a gente sabe, né, nós espíritas sabemos que tem muito mais, né? Tem questões obsessivas, né, questões por ele estar sendo obsediado de certa forma, tem a consciência, os débitos, tem as questões das drogas, então tem várias questões ali envolvendo aquele ser humano. A gente não pode dizer que é exatamente uma coisa, né? Mas eu estou trazendo o caso dele em situação de rua, porque não é só ele, existem muitos nessa situação. E ele sabe que ele me dizia, largue disso, vá ser feliz, viva a liberdade. Então, ele achava que a gente estava... ele falava, o contexto dele é que a gente vivia numa prisão, que a gente naquela condição de eu chegar cedo, ele me via chegando cedo para trabalhar, ele achava que aquilo ali não era vida. No contexto dele, a vida era ele ter a liberdade dele fazer o que ele quiser, dele estar ali na rua, dele morar na rua. Entendeu? Por quê? Porque tem vários fatores que envolvem ali. Mas eu até diria que não existe só ele, né? Existem tantos outros nessa condição dele que vão para as ruas por conta disso também. Preferem ir para a mendicidade, e ainda usa um argumento inadequado, dizendo que Jesus, nas peregrinações, dormia na casa de um, de outro, né? Que comia. Mas isso, a gente sabe bem, quem estuda o evangelho, o cristianismo primitivo e se aprofunda, sabe que não é bem assim. Que Jesus... ele era muito auxiliado dos discípulos, ele recebia muitas doações para que ele fizesse, de fato, aquelas peregrinações, evangelizasse as pessoas, levasse a palavra, né? Em todos os locais. Então, existia, sim, Jesus não vivia na mendicidade, né? Então, muitas vezes as pessoas se equivocam nesse sentido, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Então, continuando o item, o pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Então, foi exatamente aquilo que a gente trouxe de reflexão, que eles queriam colocar Jesus numa saia justa, né, como a gente usa atualmente. Então, deixar Jesus numa situação desconfortável, né, para que Jesus, achando que Jesus não, eles achavam que Jesus ia se colocar, não, tem que fazer o que tem que ser feito para Deus, né, e Jesus de jeito nenhum, muito pelo contrário, né. Então, ele diz, contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, fica bem claro na reflexão que Kardec traz, né, que Jesus, sabendo ali que existia
uma malícia dos fariseus, mas que prontamente se posicionou de uma forma que a gente saberia que Jesus não faria diferente, que fosse dado o que fosse dado de acordo com a necessidade de cada um, ou seja, pagar imposto, pagar alguma coisa a alguém, algum débito, e trazendo para a nossa realidade hoje. Então, só finalizando a reflexão desse item, né? Então, a gente vê que aqui, então, nesse contexto, Jesus deixa claro para que a gente, de fato, cumpra o que tem que ser feito, né? De que, de fato, a gente não adianta a gente achar que pode passar, que pode não pagar aquela conta, que pode fazer. É por isso que eu vou trazer uma reflexão da doutrina espírita, né? Qual o tríplice aspecto da doutrina espírita? Filosofia, né? Ciência e religião. E o que é que Kardec nos fala? De que se a ciência disser que não é aquilo, a gente deve seguir a ciência. Não é verdade? Então, essa é a reflexão e essa é a orientação que a gente recebe, porque nós temos a fé raciocinada. Então, o que tem que ser feito, a gente faça, né? Então, a gente precisa seguir um exemplo, a lei do nosso país. A gente precisa seguir as regras, né? Digamos assim, a norma, o Código Civil Brasileiro, ele tem que ser cumprido, porque a gente mora aqui, a gente nasceu aqui, né? Não, a gente não caiu de paraquedas no Brasil. Mas se a gente tivesse nascido no Oriente Médio, né, onde tem outras regras, e bem diferentes às vezes, muito mais, né? O que é que acontece? A gente deveria seguir exatamente o que aquele país pede, entendeu? Então, de fato, não há contra, até porque existe uma necessidade de progresso moral, intelectual, né? Então, tudo espiritual. Então, isso faz parte do nosso progresso. Então, se a gente foi, né? Se a gente nasceu naquele país, é porque a gente precisa progredir. E, muito pelo contrário, só vou trazer uma reflexão rápida aqui para não ficar meio distoante de que não que os governantes não possam melhorar e se tornarem as leis mais próximas das leis divinas. Não é verdade? Que eu acho que esse é o grande propósito. É que a gente, de fato, um dia traga as leis dos homens e que ela fique ali equiparada às leis divinas, às leis de Deus, às leis naturais, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Ainda não é. A gente diria que aqui no nosso país, em tantos outros, ainda tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E isso depende dos governantes e, consequentemente, depende de quem? De nós. Porque somos nós que elegemos os governantes. Então, tá aí todo o contexto, né? Para que a gente perceba que essa condição também está na nossa mão, certo? Então, trazendo agora para o item 7, esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Então, Kardec, né, deixa claro que a gente tem que só ter cuidado, porque não é tão restritivo e absoluto, né? A gente precisa entender de uma circunstância particular, né, de um princípio. E esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros. Gosto muito desse item, vejam. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem,
toda postergação de seus interesses. Eu vou refletir nesse item aqui, porque para mim esse trecho ele é extremamente importante e ele traduz tudo o que Jesus queria trazer nessa passagem, de dai a César o que é de César. E nesse trecho que ele diz assim, é uma coisa que eu pratico, digamos assim, na minha vida. Eu vou me trazer como exemplo, tá, gente? Só para a gente entender o contexto. Então, quando eu me autoanaliso, quando eu estou para tomar uma ação, uma decisão, eu penso assim, eu vou prejudicar alguém, isso vai prejudicar alguém, isso vai gerar algum prejuízo em alguém. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Então, quando eu vou analisando ali e eu percebo que, ok, não vai causar prejuízo material, moral, e eu também não acharia ruim se alguém fizesse isso comigo, eu prossigo. Mas se eu percebo que vai causar um prejuízo moral, material, e de que vai gerar ali um desconforto, uma situação complicada, eu me calo de imediato. Então, isso, digamos que é milésimos de segundos, né, na nossa mente. Até quando a gente vai falar algo, eu reflito, se eu falar isso, se eu trouxer essa informação, né? Às vezes a gente sabe de alguma informação, alguma fofoca, né, digamos assim, e aí eu penso, meu Deus, essa informação que eu estou trazendo, para não falar fofoca, né? Essa informação que eu estou trazendo, ela vai prejudicar alguém? Vai causar algum prejuízo? Ou gera aprendizado? Porque, inclusive, isso está muito claro. Eu não sei em qual trecho, mas eu me lembro bem no Evangelho que, não sei, não é no Evangelho, é no Livro dos Espíritos, que quando a lição que a gente precisa compartilhar, de certa forma, para gerar aprendizado, sem o intuito de, né, causar algum prejuízo moral para aquela pessoa, digamos assim, aí sim a gente pode trazer o aprendizado, trazer a reflexão para gerar um aprendizado e para que a gente não cometa o mesmo erro. Aí sim, a gente poderia, digamos assim, até trazer, mas na maioria das vezes a gente sabe bem que não é. E eu sempre brinco, tá? Eu vou trazer uma fala que eu sempre trago, eu sempre digo, meu Deus, isso vai passar no meu telão. Quando eu desencarnar, isso vai passar lá no meu telão, eu vou saber que eu fiz algo errado e vou dizer, ó, Girlane, tá vendo, né? O que foi que você falou? O que foi que você causou? Aí, quando eu penso nisso, eu disse, meu Deus, vou falar não, né? Quando a gente lembra do nosso telão, o nosso lar, né? Quem já leu, já assistiu o filme, reflete bem aí. Então, lembra o que eu estou falando, né? E aí a gente repensa e se cala, na grande maioria. Né? Eu vou abrir os 10 minutinhos finais para alguma pergunta, né? Mas e quem quiser trazer alguma reflexão também, complementar alguma fala minha, alguma coisa que eu tenha me equivocado, pode trazer, viu? Sem problema nenhum. A gente está aqui para aprender junto, eu só estou facilitando aqui os estudos, tá? Mas a reflexão é para aprendizado geral, certo? Então, no final aqui da exposição, a gente vai abrir pode ser até um pouquinho antes para poder a gente trazer. Eu sei que é muito bom, eu sei que quando eu estou assistindo, eu quero falar, eu quero trazer alguma reflexão que me gerou ali, que eu acho importante trazer para gerar aprendizado do grupo, né? Então, essa é a percepção quando a gente está fazendo um grupo de estudos desse, né? E isso eu acho até que a gente devia trazer para as casas espíritas. Infelizmente, ainda tem gente que não consegue trazer de uma forma bastante objetiva para aprendizado. Aí, por esse motivo, às vezes, muitas das vezes, a gente não abre, né? Mas, no caso daqui, hoje, né, dessa palestra online, a gente até consegue, né? Conforme fui orientada, certo? E aí, só concluindo esse slide para eu passar para o próximo, então, quando
né, a tal da empatia, né? Não faça o outro que você não gostaria que fizesse para você, ou seja, se coloque no lugar do outro, né? Quando a gente usa esse termo bem falado, que inclusive do meu amigo Jaime Ribeiro, né, tem um livro muito importante que fala de empatia e é maravilhoso, ele é especialista no assunto e que de fato é verdade, a gente precisa, o mundo precisa de mais empatia, porque nós só pensamos no nosso umbigo, né? Só olhamos para o nosso umbigo, ou seja, primeiro eu, né? Primeiro minha família, mas a gente não pensa no nosso próximo, que é o nosso, que são, todos nós somos irmãos, não é verdade? E aquele nosso irmão mais necessitado, a gente muitas vezes não dá valor, não nós espíritas, porque hoje a gente tem uma questão de caridade muito forte, né? A gente, de fato, fora da caridade não há salvação. Então, como a gente tem isso como meta, né? A gente, de fato, exercita muito a caridade. E isso é bom, porque a gente se coloca muito no lugar do outro. Mas também não adianta a gente só fazer a caridade na rua e não fazer a caridade dentro da nossa casa, ou até conosco mesmo, né? Porque a gente precisa também ter esse cuidado, né? Então, nesse contexto desse princípio, né? Então, é a gente se colocar, analisar se o outro está bem com aquela situação. Então, esse cuidado sempre deve existir, né? E também prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Isso é muito forte e muito tranquilo, porque a gente quer que nos respeitem, mas muitas das vezes a gente não respeita o nosso próximo, né? Então, estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, quando a gente coloca o respeito com o nosso próximo, independente, né, de crença, de raça, né, de opção sexual, que a gente tem trabalhado muito isso atualmente. Porém, essa nova geração, ela já vem com essa percepção diferenciada, esse cuidado a mais, eles respeitam mais. Eu digo porque eu tenho duas sobrinhas jovens de 20 e pouquinhos anos, de 21 anos, e elas me recriminam, viu? Se eu falar algo que hoje eles não aceitam. Então, a gente percebe que essa nova geração, ela já tem esse cuidado com a diversidade, esse respeito a mais, porque é um direito de cada um e a gente sabe bem, do mesmo jeito que nós queremos ser respeitados na nossa religião, né, na nossa religiosidade, nós também devemos respeitar nossos irmãos, independente do que eles, como se vistam, né? Qual a forma que eles vivem, o respeito ele deve existir. Assim como eu tenho também que respeitar aquele meu irmão, que eu contei para vocês lá no início, que vive em situação de rua. E muito pelo contrário, eu nunca desrespeitei, ele também nunca me desrespeitou. E a gente sempre interagiu, conversávamos. Né? Ele falava ali das ideias dele, das questões dele, da vida que ele levava, eu escutava e a gente interagia e eu respeitava. Eu nunca cheguei para ele e disse assim, meu irmão, saia dessa. Eu nunca cheguei e falei para ele, porque eu não acho que é essa a condição. Ele está na evolução dele, ele está no momento dele, obviamente que a gente pode instruir, sim. Óbvio, isso aí a gente não pode ir contra, mas às vezes a pessoa só precisa de um ouvido, né? Para ser ouvido. E não sou eu que vou tirar ele da rua. A mãe dele não conseguiu, como que eu ia conseguir achando que eu sou né, a salvadora do mundo? Não vou. Se a mãe dele todo dia estava, quase todo dia ia lá, conversava com ele e não conseguia, não era Girlane que uma conversa ia conseguir tirar ele da rua. Então, a gente entende que é o respeito, é um direito dele. O que eu poderia contribuir era com um prato de comida, porque até dinheiro eu evitava dar.
por conta para que não comprasse drogas, porque eu sabia que ele ia comprar drogas. E o que é que eu fazia? E teve uma vez que ele veio me pedir. Ele disse, olha, eu estou com muita fome, você não pode me arrumar uma moeda? Eu disse, fulaninho, se eu lhe der moeda, se eu lhe der um dinheiro, você vai comprar drogas, né? Eu cheguei a questioná-lo nesse sentido. E ele, não prometo que eu não vou comprar. Então, veja que ele se posicionou ali. Eu dei. Foi a única vez que eu dei, acredito eu, porque eu evitava. Eu preferia pegar um café, um lanche na empresa e entregar a ele do que pegar água, que ele me pedia sempre. Então, essas coisas eu fazia por ele, mas o dinheiro não, porque eu sabia que ele ia comprar drogas, né? Então, eu poderia fazer isso. Cabia a mim, sim, fazer isso, tá? Então, é só para a gente entender. E aí, a gente termina essa reflexão desses itens 5, 6 e 7. E eu gostaria de trazer, antes de a gente entrar, abrir aí para as perguntinhas, né? Ou para as reflexões, que eu acho que vai enriquecer muito, né? Nosso estudo da noite. Eu gosto muito, muito desse livrinho, tá? Vou até mostrar ele aqui, ó. Pão Nosso. Eu sempre uso ele no meu Evangelho no Lar, né? Eu acabo que hoje eu faço ele sistematizado, assim. Eu leio uma lição, eu abro, porque eu abri muito aleatório, né? E aí, dessa vez, eu já uso ele, eu já faço o estudo dele todo, digamos assim. Mas essa reflexão no Pão Nosso está lá na mensagem 102. É uma codificação, né, de Chico Xavier, ou uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e diz assim, nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, isso já é uma reflexão de Emmanuel, especificamente, em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. E foi exatamente a reflexão que eu trouxe, né? Então, veja que Emmanuel, ele diz assim, em todo lugar do mundo, né? Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. É isso mesmo, meus irmãos. Ainda somos maus homens e ainda somos coletividades ociosas e indiferentes. E é por isso que a gente está com o governo que precisamos estar e com a administração que precisamos estar, né? Então, de uma forma bem tranquila, porque o próprio Emmanuel traz essa reflexão. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Então, veja como Emmanuel traz essa reflexão de uma forma, né, bem objetiva. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Vejam que perfeição, né? Eu, de fato, fico muito feliz, porque Emmanuel deixa claro, façamos a nossa parte. Nós, como os espíritas que pregamos a caridade, façamos a caridade, não reclamemos, né? E nem por isso a gente vai dizer, ninguém faz, por que eu não vou fazer? Nem vou me revoltar, porque infelizmente a gente percebe que no movimento espírita também se gera
atrito, divisão, por conta disso. E que não deveria, porque isso não é a proposta, né? E aí, Emmanuel deixa isso aí bem claro. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por um doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Então, veja que indiferente, Emmanuel deixa que a gente, de fato, não adianta a gente se tornar indisciplinado diante do que tem que ser feito, dos princípios estabelecidos, né? Querendo, digamos assim, fazer a diferença de uma forma equivocada. Há decretos iníquos, ou seja, injustos. Há decretos injustos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Foi exatamente, se vocês lembram que eu iniciei minha fala hoje, que possamos ter equilíbrio, seguir o caminho do meio, né? Não nos extremos. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Olha que belíssima reflexão que Emmanuel nos traz, né? Então, que de fato a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta a gente se revoltar, né? Choramingar, como dizem, e aí não fazer nada e cruzar os braços. Muito pelo contrário, a gente tem que sim fazer o que a gente puder, né? Fazer as ações que nos cabem. Oferecer um prato de comida aos irmãos necessitados, sim, né? Dar um apoio moral, sim. Então, é isso que Jesus deixa claro nessa lição, né? E que, de fato, nós precisamos praticar mais. Não porque somos espíritas somente, mas porque somos seres em evolução. E a gente sabe bem que, independente de religião, existem muitos irmãos que também fazem até muito mais do que nós que somos espíritas. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Espero que tenha conseguido, né, gerar essa reflexão e o melhor, a ação, né? Porque o que de fato a gente precisa é colocar em ação. Então, deixa eu só finalizar aqui a apresentação e já me colocar à disposição para que abrir aí para as perguntas, para quem quiser colocar. Acho que Douglas quer, né, Douglas? Colocar alguma... Não, vou ficar ouvindo as perguntas. Mas é uma questão muito, muito interessante esse dar a César o que é de César, porque muitas vezes as pessoas se revoltam contra os governos, não digo não é só no Brasil, não, em todo o mundo. E precisamos conciliar a nossa obrigação para com a divindade, com Deus, e as nossas obrigações materiais, mundanas. Nós temos obrigações com os nossos pagamentos dos nossos impostos, das nossos compromissos. Todos nós temos e devemos honrá-los, porque quando eu deixo de pagar um compromisso, a outra pessoa está deixando de receber. Não é um imposto, mas a pessoa está deixando de receber e ela está se sacrificando. Acho que o Luiz também quer colocar, né, Luiz? Alguma reflexão, alguma fala? Veja bem, muito, muito oportuno você falar a prática da caridade, prato de comida, seja a caridade moral também. E a caridade
se impõe em qualquer circunstância, independente de tipo de governo. Porque a caridade é da consciência do homem, vendo a necessidade dos outros, dos seus semelhantes. Então, a gente não pode ser atropelado por alguma desgovernança e deixando de exercitar a prática da caridade. Silvio, quer trazer alguma reflexão nesses minutinhos finais? Sim, posso fazer isso. Eu acho que Melhorou. essa reflexão da noite de hoje, sobretudo nos momentos, né, que estamos vivendo por conta de tanto desmando, né, de tanta coisa errada que a gente tem visto por parte do administrador público. E Jesus vem nos lembrar oportunamente que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Que devemos cumprir com a nossa parte. E que cada um, ao seu tempo, vai responder diante do Senhor da vida aquilo que de fato realizou. Assim como César, cada um, né, vai responder por aquilo que recebeu da vida. E que nós não nos esqueçamos, por nossa vez, de fazermos a nossa parte. Não só diante de César, mas principalmente e sobretudo diante de Deus. Ainda temos aí uns 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, né? Para a gente fazer a prece final e trazer aí alguma reflexão a mais. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Por isso que não gerou tantas dúvidas, né? Acredito eu. Porque, de fato, não tem muito o que se questionar, né? Quando Jesus traz essa passagem, né? Esse aprendizado, que é muito importante para os dias atuais. E veja que é tão importante, né, para os dias, e que Emmanuel deixa tão claro, né, na mensagem do Pão Nosso 102, para os dias atuais, que de fato não tem para onde. Então não adianta, né, a gente reclamar tanto, porque eu estou trazendo aqui tranquilamente isso, porque a gente escuta muito, né, é o discurso de muitos irmãos, né, tanto espíritas ou não, reclamam muito às vezes, né, do que está acontecendo. Gente, a pandemia não está na mão de ninguém, né? Agora, aí reclamam do comportamento, concordo, né? Digamos assim, mas precisamos estar, né? Não adianta gerar revolta, reclamação, é fazer a nossa parte. É usar máscara, usar álcool gel, é respeitar o que tem que ser feito. Então, isso fica bem claro para o dia atual hoje, né? Não é porque eu tive Covid, eu não tive não, tá? Mas estou dizendo, não é porque eu tive Covid que eu vou ter que andar de máscara, que eu não vou andar mais de máscara. Muito pelo contrário, a gente tem que dar exemplo sim, né? Então, esse é o contexto, tá, gente? Eu não estou aqui jamais falando dos nossos irmãos, não. Eu só estou realmente trazendo a reflexão, tá? Pode falar, Luiz. Você falou bem, na pandemia, e durante a sua explanação você falou em disciplina. Então tem que haver disciplina em tudo. Sem disciplina, nada se faz bem feito. Então, quando alguém é indisciplinado num contexto de pandemia, está prejudicando não só ele, mas ele não alcança o outro que pode ser prejudicado. Aí é o egoísmo, a falta de fraternidade, de interesse no próximo. Perfeito, Luiz. É verdade. É aquela história, aquilo que a gente tinha refletido também, né, no item que o próprio Kardec traz, né? Quando a gente diz que não façais aos outros o que não querem que vos façam. Então, não é porque, olha, infelizmente a gente, assim, vocês devem ter tantas histórias para contar, né? Assim como eu tenho de várias situações durante essa pandemia, né? De que a gente percebe quantas pessoas ainda não pensam no outro, né? A gente só pensa na gente, digamos assim, né? Eu estou colocando a gente porque às vezes a gente faz coisas sem pensar. E é por isso que a gente tem que refletir tanto antes de tomar uma ação, né? Eu acho que é isso, né, meus irmãos? Falta 2 minutinhos aí para encerrar, Silvio. Você quer falar, Rogério, Fernando, Douglas? Só agradecer a sua participação,
dizendo que foi uma alegria revê-la e que volte sempre, né, a participar conosco, não só virtualmente, mas também depois que a pandemia passar, presencialmente lá no Caminhando. Né? Eu acho que você vai fazer a prece final, se assim o desejar. Então, vamos sim, vamos aproveitar, só agradecendo mais uma vez o convite, né? Obrigada, viu, Luiz? Você falou aí muito boa a sua explanação. Obrigada a todos. Fico muito feliz de estar podendo contribuir, ajudar a refletir. É um aprendizado que serve para mim, viu? Primeiramente, isso é excelente, porque eu lembro que eu tenho que praticar mais, né? Então, a reflexão, ela serve também, muito mais para mim, né? Inicialmente. Então, vamos elevar o pensamento e vamos agradecer a Deus Pai de infinita bondade, tanta misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a doutor Bezerra de Menezes, mentor espiritual do Caminhando, a equipe doutor Bezerra de Menezes, a todos, a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos acompanha, aos nossos anjos guardiões que estão neste momento ao nosso lado, nos aplicando passe, nos fluidificando nossas águas, se tiverem ao lado, eliminando todos os pensamentos negativos, miasmas de palavras, de pensamentos, dos nossos equívocos, que possamos também receber essa luz do Cristo, que neste momento derrama sobre nós, nos dando bom ânimo, fé, confiança de que dias melhores virão. Também iluminando toda a nossa família, nosso lar, a todos aqueles que neste momento estão necessitando nos leitos dos hospitais, seja com Covid, seja com outras doenças, a todos os irmãos que estão trabalhando na linha de frente, aos nossos governantes, aos nossos vizinhos, às pessoas em situação de rua, os que estão no abrigo, nos asilos, nos presídios, a todos que necessitam desse amor do Cristo, assim como nós. E que assim, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita fé, possamos finalizar o estudo da noite de hoje, convictos de que precisamos praticar mais as lições que o Mestre Jesus nos deixou. E sendo assim, passo a palavra para o dirigente da casa, para que possamos finalizar essa atividade na noite de hoje. Que assim seja. Agradecendo a todos os que participaram conosco na noite de hoje, desejando um bom descanso e uma boa noite a todos. Muita paz. Obrigado, Girane. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.